quem manda, na realidade, na ordem mundial o movimento sionista, né? O judeu sionista. Essa moeda, Fábio, que eu estou aqui com ela, essa aqui é a original. Eu ganhei direto de Israel, foi uma irmã dos Estados Unidos, ela foi lá e ela comprou. Você vê aqui, essa aqui é a capa, a frente da moeda, né? Que você tem o rei Ciro. Para Israel, Donald Trump é o rei Ciro do século XXI. O que Ciro fez? Capítulo 45 de Isaías. Olha só, quando o Trump ganhou, ele se tornou o 45º presidente dos Estados Unidos. 45. E é por isso que Israel colocou ele como 45º presidente. Em síntese, o pastor Carlos Cardoso compreende que há uma elite global poderosa. Poderosa a tal ponto de orquestrar a vitória de Trump nas eleições dos Estados Unidos em 2016. Segundo ele, essa poderosa articulação junto a Trump, que culminou na sua vitória em 2016, levou em consideração que ele seria o 45º presidente, e que realizaria grandes feitos para Israel. Grandes feitos para Israel, assim como fez o rei Ciro, como relatado em Isaías 45. Portanto, a orquestra está em Trump se tornar o 45º presidente para cumprir feitos juntos a Israel conforme Isaías 45, como se fosse um tipo do rei Ciro. Por fim, o pastor Carlos Cardoso quer chamar a atenção para o contexto ritualístico em que o 45 é usado. 45 usado ritualisticamente no contexto de 45º presidente, bem como usado no capítulo 45 de Isaías. Dezembro de 2017, Donald Trump, ele declarou, isso no primeiro mandato, Jerusalém a capital indivisível de Israel. Até 2017, Jerusalém existia como uma capital do mundo. Tipo um patrimônio histórico mundial que todos os povos tinham acesso. Só que Trump disse não, Jerusalém é a capital de Israel. O que Donald Trump fez? Ele transfere a embaixada dos Estados Unidos para dentro de Jerusalém, para blindar Israel contra as guerras. Então, veja bem, a embaixada está lá dentro de Jerusalém. A gente já falou em outro podcast. Se um míssil cai dentro de Jerusalém, na embaixada... Compra briga com os Estados Unidos. Está atingindo os Estados Unidos. Porque na embaixada, aquele território ali é americano. Com base na explicação, podemos concordar então que a transferência da embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém foi um grande feito em prol de Israel. Neste sentido, Trump, só pela sua atitude, pode ser sim considerado um Ciro moderno, isto é, um não-judeu que foi decisivo para o bem-estar do povo judeu. Contudo, ainda que corroborando com sua cosmovisão, o pastor Carlos Cardoso não sabe que Trump é biblicamente um tipo do rei Ciro. Ele não tem a revelação que o chifre mais alto do carneiro de Daniel 8 é um símbolo do rei Ciro, e, cumulativamente, é um símbolo, profético, de Trump. Ele não sabe que Trump está, profeticamente, simbolizado pelo chifre mais alto do carneiro, tampouco sabe que o chifre menor do carneiro simboliza o rei Dário, o medo, e, profeticamente, simboliza Rex Tillerson. Logo, então, o pastor Carlos Cardoso também não sabe que a quebra dos dois chifres do carneiro de Daniel 8 representa, justamente, a saída de Trump e de seu contemporâneo Rex Tillerson do cenário geopolítico após a derrota para Biden. Aí, dia 14 de maio de 2018, 70 anos do Estado de Israel, foi o ano que foi inaugurado o templo. Foi inaugurada a embaixada. Foi exatamente quando Israel completou 70 anos. E aí, veja o que acontece. Nesse dia que essa moeda foi inaugurada, coloca a parte do fundo agora da moeda. Você vai ver a pomba que está lá na capa. Que representa a paz. A paz. E olha só, a moeda ela tem uma ligação ao terceiro templo, a construção do terceiro templo. Então, Trump ele foi colocado para estabelecer uma falsa paz mundial e preparar o caminho do anticristo. O pastor Carlos Cardoso é perspicaz ao discernir que Trump foi inserido no cenário geopolítico mundial para estabelecer uma falsa paz e, assim, preparar o caminho para o anticristo. É perspicaz inclusive por não se deixar influenciar pelas narrativas que apontam Trump como um cristão conservador e que, por isso, devemos apoiá-lo.
Neste sentido é oportuno lembrar de Daniel 8, do aparente conflito entre o carneiro e o bode. Conflito onde o carneiro maleficamente se engrandeceu, versículo 4, bem como o bode maleficamente se engrandeceu, versículo 8. Portanto, pelo caráter maléfico de ambos, eles não são dignos de qualquer apoio. Mas, pastor, isso seria de forma consciente do Trump, do Trump ou de forma inconsciente? Ele está envolvido com esses senhores? Sim. Ou não está envolvido? Quem colocou, o que eu digo hoje, que quem colocou ele lá foi os judeus sionistas. Foi quem manda no mundo mesmo. A economia americana depende deles. 70% da economia americana é judaica. Mas então, é tipo assim, você tem que obedecer o que está a ordem das coisas. E existe uma ordem a ser cumprida. E aí entra naquilo, Fábio. Vamos lá, biblicamente. Eu gosto muito de usar isso. Deus chamou Nabucodonosor do quê? De meu servo. Meu servo. E o que Nabucodonosor fez? Ele destruiu o templo. E levou o povo cativo. Destruiu o templo, destruiu os muros de Jerusalém. Aí nós temos o rei Ciro. Vamos lá, Isaías 45. Deus fala daquele que iria destruir, mas Deus, que o cativeiro seria de 70 anos, mas ele fala quem iria libertar. E Isaías 45, o rei Ciro, que assumiu a Babilônia, o Ciro, Deus cita ele em Isaías 45, quase 100 anos antes dele nascer. E diz, eu te chamo pelo nome e sobrenome. E aí, quando você pega Donald Trump, ele nasceu com um propósito de Deus nessa terra. E ele está cumprindo o propósito. É um propósito de Deus. O cumprimento da profecia. Por exemplo, o nome Donald Trump, Donald, é Daniel. O Senhor é meu juiz. Ele é um peso de juízo na terra. Trump, trombeta. Caramba! Você está entendendo? O nome dele é Daniel. O Senhor é o meu juiz. A trombeta do juízo de Deus. É isso daí. Ele é a trombeta do Forte, juízo. chega a arrepia isso aí, hein?